Vamos então perceber este balanço mais à frente. Egas Daniel, na sua opinião, como é que olha para estas recomendações do FMI? Bom, muito obrigado e cumprimentar a todos que estão nos acompanhar e vão nos acompanhar e também ao Dr. Mutici, ao Dr. Félix e assim também a nossa moderadora, Ana Maria. Bom, de forma geral, este é um problema. Primeiro, quero reiterar, quero subscrever ao que os meus colegas de painel já fizeram referência e talvez acrescentar que este problema já vem sendo mencionado, tal como se fez referência há bastante tempo. O que sucedeu é que neste último ano, nesta transição de 2000, nos finais de 2022 e início de 2023, até então, a folha salarial, a massa salarial praticamente em termos de crescimento, tivemos um aumento quase de 50%, quer dizer, um aumento extraordinário com a implementação da tabela. Ou seja, num contexto onde o país já enfrentava desafios de conter a evolução da massa salarial, com a implementação da tabela salarial única, sem querer fazer referência aos méritos associados à tabela, que talvez é um assunto que já foi explorado suficientemente em termos de discussões anteriores, mas com a implementação da tabela há um sinal que se emite muito forte de um crescimento abrupto, quer dizer, um crescimento exponencial da massa salarial, que veio despertar este problema do peso. Então, naturalmente que numa situação onde uma reforma salarial era suposto trazer perspectivas de redimensionamento da folha salarial sobre o PIB no médio e longo prazo, para trazer, quer dizer, redimensionar para níveis mais sustentáveis, quando a reforma logo no início emite sinais extraordinários de aumento, isso gerou, de facto, uma necessidade de alertar, mais uma vez, ao governo que, se a situação já estava descontrolada, parece que com a reforma a situação piorou mais ainda. Então, é preciso assegurar-se, socorrendo-me das palavras do Félix, também Félix Mambo, doutor Félix, que, pronto, pelo menos o crescimento nos próximos anos da massa salarial não pode ser o mesmo, tal como se observou ao nível da implementação, tal como se observou no contexto da implementação da tabela. Não acho que seja não é uma recomendação nova, está claro, mas também é como um alerta vermelho, é voltar a pisar na mesma tecla que, mesmo tendo sido implementada a tabela, o problema parece que prevalece e pelo contrário, parece que o problema piorou. E se não houver medidas e metas fiscais que possam conter esta evolução extraordinária da massa salarial, certamente que não vamos conseguir concretizar os objetivos de tornar a função pública menos pesada para o Estado e assegurar que tenhamos excedente necessário para fazer os investimentos estratégicos, que têm uma capacidade, que têm um efeito multiplicador. Digamos, o efeito multiplicador é o mesmo, mas tem um efeito de longo prazo de aumentar a capacidade produtiva na economia. Então, eu acho que é um alerta não no sentido de realmente, tal como fizeram referência os meus colegas, reduzir o salário dos funcionários públicos, porque, olha, já em termos médios, mais uma vez, em termos médios, os salários dos funcionários públicos estão abaixo da média do mercado. Agora, é como, colocando a pirâmide salarial da função pública, como mexer nos vetores certos para que o resultado da reforma não seja essa explosão da folha, mas sim a contenção da folha a médio e longo prazo.